Oi, gente, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos ao Sussurros no Quintal, um lugar onde você ouve histórias de assombro. E nesse vídeo de hoje eu trouxe mais 2 relatos de quaresma da Dona Aparecida. Quem não ouviu a primeira história dela, que se chama A Porta, vai lá, ouve, que é muito boa também, a história da avó dela, da antiga fazenda assombrada dela, lá da cidadezinha do interior. E essas 2 histórias de hoje são histórias também da cidade dela, que a gente deu o nome aqui de Pardais, né, aqui no interior do Triângulo Mineiro. E ela conta que são histórias de muitos anos atrás que o pessoal contava ali na região. Então já quero agradecer aqui a Dona Aparecida por ter compartilhado com a gente essas histórias. E chega de enrolação, vamos começar. Quem contava essa história para a Dona Aparecida era a mãe dela. E a gente vai dar um nome para ela de Dona Aurora. Ela conta que lá na roça em que ela morava, quando ela era criança, tinha uma lenda que existia um lobisomem ali na região e que ele costumava atacar toda sexta-feira em época de quaresma. Nessa vila onde a Dona Aurora morava, tinha uma moça que eu vou dar o nome de Rita, e ela estava prometida para casar com um rapaz muito bonito chamado Inácio, que também era dono de uma fazenda ali na região. A Rita e o Inácio se casaram, fizeram um festão, tudo como mandava a tradição, e depois de um tempo eles tiveram um bebezinho chamado Augusto. Depois de alguns meses, um dos funcionários do Inácio, muito querido da fazenda, que a gente vai chamar de Giuseppe, ficou muito doente. Ele caiu de cama. Só que ele tinha 3 filhos e esposa, então a família dele ficou muito desamparada durante esse período. A Rita e o Inácio, que gostavam muito do Giuseppe e mais da família, ficaram muito preocupados com eles e decidiram fazer uma visita. Só que o seu Giuseppe mais a família moravam um tanto longe ali da fazenda, então era uma caminhadinha boa até lá. Era uma área mais isolada, parte do caminho era uma trilha, mas mesmo assim eles decidiram ir até lá para ter notícias dele e levar alguns mantimentos, roupas limpas. Eles fizeram até uma trouxinha para levar essas coisinhas para eles. O casal saiu de tardezinha, ainda tinha aquele finzinho de sol, e eles levaram o Augustinho com eles. E eles também levaram um lampião de querosene para caso eles voltassem depois do pôr do sol. E assim eles foram. Andaram, chegaram até lá, sentaram, ficaram conversando. A esposa do seu Giuseppe ficou muito agradecida com os mantimentos, as comidas que eles levaram e resolveu fazer uma janta em agradecimento. Falou, vamos, fica para jantar, vamos, né? Depois da janta vocês vão embora, é bom que vocês já vão com a barriga cheia. Então eles jantaram, fizeram 1 quilo, conversa vai, conversa vem. Quando o Inácio e a Rita deram por si, já era 11 horas da noite. Nisso eles já levantaram ali apressados, né? Já falaram, não, vamos embora, já tá tarde, é perigoso, é época de quaresma. E resolveram ir embora. Já estava mais friozinho, a Rita pegou uma mantinha verde de crochê que ela tinha, já enrolou o Augusto e seguiram ali na caminhada, né, na trilha, iluminando o caminho com o lampião. Começaram a andar devagarzinho, porque o Augusto era muito pequenininho. O Inácio foi ficando preocupado, pediu para a Rita apertar o passo depressa, porque era época de quaresma, logo ia dar meia-noite, era o horário do lobisomem. Aquilo ali foi preocupando o Inácio. A Rita respondeu até meio irritada, falando que o bebê estava pesado, que ela não conseguia andar mais rápido que aquilo. Eles andaram mais um pedaço ali e o Augustinho começou a chorar de fome. A Rita então falou, não vai ter como, eu vou ter que amamentar ele, porque senão ele vai continuar chorando e é perigoso até pra gente, né? Porque não é bom ficar fazendo muito barulho na mata essa noite. E nisso, gente, faltavam uns 5 minutos para meia-noite. Então o Inácio falou assim,
Senta nesse cupim aqui. Vocês já viram aquelas casinhas de cupim? Parece é bem grande assim, parece um morrinho. Que eu vou ali no mato tirar uma água do joelho. Aí você, né, dá de mamar pro Augusto, eu vou ali fazer o que eu tenho que fazer e eu volto. O Inácio então entrou, mata adentro, enquanto a Rita dava de mamar pro Augusto, e do nada a Rita começou a ouvir uns barulhos estranhos. Um rosnado misturado com uns uivos, um choro assim de cachorro, sabe? Parecia que um cachorro estava apanhando. E junto veio logo depois um uivo, muito, muito forte, muito agudo. E ela foi ouvindo aqueles barulhos cada vez mais perto, e ela não sabia se ela gritava, se ela ficava quieta, se ela escondia. E o marido dela não chegava. E assustada com aquilo, ela começou a gritar. Ela decidiu, vou arriscar. Gritou o nome do Inácio, pediu socorro e nada desse homem responder. E enquanto ela olhava ali para a escuridão da mata, gritando pelo Inácio, ela viu a figura, a criatura surgindo ali em meio à escuridão da mata. E nisso ela já ficou completamente aterrorizada. E a forma que ela conseguiu para se defender, para ganhar um tempo ali, foi subindo em cima desse cupim. E ela abraçou esse bebê e começou a gritar. E ela gritava, enquanto o lobisomem vinha para avançar nela e na criança. No desespero, ela só abaixou a cabeça, encostou assim no bebezinho, no Augusto, e começou a rezar, e rezava. E o bicho começou a querer pular na perna dela, começou a querer arranhar o bebê, começou a querer pegar o Augusto da mão dela. Só que o bebê estava com essa manta. E quando ele foi fazer isso, a manta enrolou nele, aquilo meio que deixou ele atordoado, ele se enrolou, né, no tecido, e naquele segundo de distração, a Rita saiu correndo. Ela correu, e ela avistou um quintal. Ela chegou gritando, já pedindo ajuda. A mulher, que era dona da casa, veio já, socorreu a Rita. O esposo dela já veio com uma espingarda na mão, já de prontidão, porque era época de quaresma, todo mundo já ficava meio em alerta. E eles deram abrigo para os dois, eles fecharam a porta ali, se trancaram. E ali ela conseguiu se proteger até o amanhecer. Quando amanheceu, a Rita ficou em pânico, porque o Inácio não apareceu mais. E ela achava que ele provavelmente tinha sido atacado pelo lobisomem. Então ela decidiu ir para casa na esperança de encontrá-lo com vida. Quando ela chegou na casa, o Inácio não havia chegado ainda. Então ela começou a juntar os homens ali da fazenda para irem atrás dele. E quando eles estavam quase saindo para ir atrás do Inácio, ele chegou, como se nada tivesse acontecido. Ele estava meio cabisbaixo, muito cansado, suado, e ele veio meio que arrastando o pé no chão, cumprimentou o pessoal, assim, só abaixou a cabeça, deu um beijo na testa da Rita e disse que precisava ir para o quarto dormir. A Rita não entendeu nada, ela estava até um pouco brava, mas preocupada ao mesmo tempo. Ela estava brava porque ele deixou ela sozinha com a fera, né? Mas ela queria saber o que tinha acontecido com ele. Então ela foi até o quarto, deitou do lado dele e começou a sondar e perguntar o que tinha acontecido, por que ele tinha sumido. E ela deitou assim no peito dele e ficou olhando para cima, conversando com ele. E aí ele começou a conversar, muito cansado, e aí ele deu um bocejo. No que ele abriu a boca para bocejar, ela viu entre os dentes dele fiapos de tecido verde. E naquele momento ela entendeu que o marido era o lobisomem e diz que naquela noite mesmo ela já fugiu com o bebê. E assim acaba a história da Dona Aparecida.
O segundo relato que ela nos enviou, eu dei o título de Os Amigos. Ela contou que há muitos anos atrás, lá no município de Pardais, havia 2 amigos chamados Raimundo e Abílio. E eles eram muito, muito festeiros. Eles adoravam uma farra mesmo. E passavam a maior parte do tempo bebendo, festando com mulherada. E quando chegava a Semana Santa, eles costumavam a fazer chacota daqueles que guardavam a quaresma. Diz que durante a procissão, eles ficavam ali de canto, assistindo e rindo, fazendo piada, chamando as mulheres ali da procissão de carolas. E o povo ali da cidade já não aguentava mais esses 2 tumultuando. A cidade era bem pequena, então estava todo mundo ali meio de saco cheio da falta de respeito deles. Quando foi numa sexta-feira santa, eles decidiram que iriam fazer um churrasco regado de bebida, mulherada, e a festa seria na casa de um amigo deles. E a gente sabe que comer carne, beber, ficar festando na quaresma não é muito indicado, principalmente no interior, né, gente? Quando eles chegaram na festa, na casa desse amigo, os 2 viram 2 moças muito bonitas, muito bem vestidas, com cabelo preto, longo assim, brilhante, um olho assim, expressivo, as meninas muito, muito bonitas mesmo. Então eles começaram a puxar assunto com as moças, chamaram elas para dançar, festejaram, beijaram, comeram churrasco, fizeram tudo que podiam, que não podiam. Curtiram mesmo. Quando deu 11h30 da noite, as meninas começaram a ficar meio impacientes e disseram que precisavam ir embora. E nisso, o Raimundo e o Abílio disseram que iriam acompanhá-las até a casa delas, que já estava muito tarde, e elas falaram, não, imagina, não precisa, tá muito longe daqui, né, vocês estão aí na festa com os amigos de vocês, não se preocupem com a gente. Mas eles estavam irredutíveis. Eles falaram, não, fazemos questão, a gente quer saber onde vocês moram, a gente quer manter contato, como que a gente vai deixar 2 meninas bonitas dessa andarem na rua sozinhas àquela hora da noite? Eles insistiram até elas aceitarem a carona. Eles então entraram no carro, Raimundo foi dirigindo na frente com uma das moças, no passageiro, e o Abílio foi com a outra moça atrás no passageiro. Aí foram, andaram, aqui menina, a gente fala que eles foram reto toda a vida, gente, foram reto toda a vida, era um lugar muito longe, e nada de chegarem na casa delas. Quando eles estavam quase saindo da cidade, perguntaram novamente se já tá chegando, né? E as moças disseram, toca mais um pouco. Depois de alguns minutos, quando eles estavam quase perto do endereço, a moça que estava sentada na frente com o Raimundo disse que elas iriam ficar na Alameda da Saudade, número 13. Na hora, os 2 ficaram confusos. O Raimundo já olhou no retrovisor, olhou no olho do Abílio que estava atrás, já falou, o que está acontecendo, né? Porque esse endereço que ela disse era nada mais nada menos que o endereço do cemitério. E segundo a dona Aparecida, ficava fora da cidade, ficava mais afastado da cidade naquela época. Nisso, o Raimundo já foi diminuindo ali a velocidade do carro, os 2 ficaram meio assim, olharam para as moças meio desconfiados, e quando eles olharam para o rosto delas novamente, eles viram que tinha alguma coisa errada. Eles viram que não era mais o rosto das meninas. No lugar do rosto delas, tinham 2 caveiras. E aí, no mesmo instante, elas simplesmente desapareceram dentro do carro. Dizem que depois desse dia, os 2 pediram perdão na igreja para o pessoal ali da cidade e nunca mais saíram de casa na Sexta-feira Santa. E assim acaba o relato da dona Aparecida.
Gente, então esses foram os causos que a mãe da Dona Aparecida contava pra ela. Quero aproveitar também e mandar um beijo grande pra Dona Aparecida e pra toda a família dela. Quero que esse vídeo sirva de homenagem à Dona Aparecida também e pra toda a tradição aqui da nossa região. Muito obrigada pra quem me ouviu até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.